Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do quarto bimestre. Neste bimestre eu vou fazer como no terceiro. Eu gravo as explicações, monto os slides e lanço o link de questões de atividades avaliativas. Mais uma vez, neste bimestre serão 4 temas, então cada tema valendo 2,5, 2,5, 2,5 até você compor a nota 10 aí de bimestre, ok? No quarto bimestre, vocês não podem atrasar muito a entrega das atividades, porque aí o tempo fica muito curto para a gente corrigir, fazer o conselho e lançar uma recuperação, né? Então, assim, não pode atrasar, porque senão depois do quarto bimestre a nota de vocês, as notas, vocês vão acabar ficando prejudicados, ok? Vou fazer da mesma esquema, vou postar no Classroom, no meu blog pessoal e no Drive da escola e vou mandando o link também para o pessoalzinho que eu tenho WhatsApp disparando para as turmas de vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro capítulo que nós vamos falar no quarto bimestre como um todo, a gente vai falar da parte física do Brasil, né? Nesse primeiro tema 1, nós vamos falar a tectônica das placas e o relevo brasileiro. Então, para a gente falar assim, né, da formação do relevo brasileiro através das placas, a gente tem que entender um pouquinho, voltar lá na matéria de primeiro ano, que é a matéria da primeira série do ensino médio, que são sobre as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas são grandes blocos rochosos que flutuam sobre o magma, né? O magma está em altíssima temperatura, 3.000 graus, aí varia-se, né? A gente já chegou à Lua e não chegou ao centro da Terra, né? Por conta das altas temperaturas. Então, assim, tudo que a gente sabe do centro da Terra são hipóteses, são teorias, são deduções, são estudos que os cientistas realizam através do magma, da lava do vulcão que é expelido, né? Então, assim, são através desses estudos, ok? Então, assim, o magma, ele é muito quente, muito quente. E para proteger temos o núcleo, temos o magma. Para proteger a superfície, que é onde nós vivemos, nós temos essa camada rochosa que prende o magma ali no interior. Só que como é muito quente, é a mesma coisa assim, que eu costumo usar a explicação assim. Olha no fogão lá um molho de macarrão que tá fervendo, molho de tomate que tá lá fervendo ali no fogão da sua mãe. Se você colocar um prato ali, se for um prato maior e o molho estiver fervendo, esse prato ele vai se deslocar. Se você colocar um pires, que é um pratinho menor, ele vai se deslocar mais rápido, ele é mais leve, certo? E as chances deles racharem, porque em altas temperaturas, né, todo o corpo físico ele tende a mudar, né? Para vocês terem uma ideia, a rocha ela muda do seu estado físico rochoso para pastoso, para líquido, quando ele atinge a temperatura de 700 graus, né? A água, quando ela atinge a temperatura de 100 graus, depende do lugar, pode ser até 98 graus centígrados, ela muda do seu estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, assim, as placas tectônicas, elas são rochas, e elas estão flutuando e segurando esse magma ali no interior da Terra. Só que como é muito quente, essas placas rochosas, elas foram se quebrando, se partindo ao longo dos bilhões de anos. Então, o que nós temos? Nós temos no interior da Terra, não se sabe se ao certo quantas placas tectônicas
tem aí muitas pesquisas que vão divergir de números. Se a gente entrar num site, vai falar que tem 17 placas grandes que eu falo de tamanho continentais, ok? Vai ter de 100 até, eu já li, de 100 a 1000 placas tectônicas menores, né? E então, assim, a gente não sabe se ao certo quantas placas tectônicas nós temos. A única certeza que nós temos é que no interior ali da superfície, logo abaixo da superfície, nós temos um grande quebra-cabeça, né? Que formam aí essa proteção do magma para não chegar até a superfície. Só que o que acontece? Como a temperatura ela é muito elevada, algumas placas elas podem ser mais espessas, menos espessas. Pensa lá no prato, que nem eu falei, né? Podem ser pratos mais grossos, mais finos, e vai resistir mais ou menos a temperatura, e vai chegar uma hora que essas placas rochosas vai se partir, né? Vai chegar uma hora que eles vão se partir, vão se partindo, e aí a gente não sabe se ao certo quantas placas existem, ok? O que a gente sabe aí que é assim o mais correto da gente dizer, tem assim uma grande defesa de 17 placas aí maiores. Quanto maior a placa, mais pesada, menor é o seu movimento. Quanto menor a placa, mais leve, mais fácil de se movimentar. E os movimentos das placas tectônicas têm uma série de consequências aqui na superfície terrestre. Antes da gente falar aí desses movimentos e das consequências, Alfred Wegener, em 1912, ele lançou a teoria da deriva continental. O que é deriva? Estar à deriva. Um barco está à deriva. Estar à deriva é sem rumo, certo? Então, ele lançou a teoria da deriva continental, que cada placa tinha uma direção. Na época, ele foi meio que taxado como louco, e décadas depois, estudos comprovaram essa fala, né, essa defesa de Alfred Wegener, que as placas estão cada uma em um sentido, ou seja, cada uma, né, a sua deriva para um lado, né? Outra defesa aí de Alfred Wegener é que essas placas, um dia elas foram todas unidas, elas eram unificadas e dava-se o nome de Pangeia, ou seja, hoje a gente tem a divisa aí dos continentes, não temos? Nós não temos o continente americano, europeu, asiático, Oceania, nós temos a África, a Antártida, que um ou outro autor reconhece ou não como continente, o Ártico, que aí já não se reconhece como continente. Então, assim, a gente tem hoje os continentes. Alfred Wegener alegava que nós tínhamos um único continente, denominado de Pangeia. E por conta dessa fragmentação dessas placas tectônicas, chegou uma hora que esse único continente se dividiu em dois, que aí recebeu o nome de Laurásia e Gondwana. E aí a gente vê como que foi comprovado isso. Muito tempo depois, comprovou-se que Alfred Wegener estava certo quando a gente olha a costa leste brasileira com a costa oeste africana, é uma peça de quebra-cabeça certinho. Eles se encaixam, né? O território brasileiro, a costa leste, a praia, ela se encaixa perfeitamente na costa oeste africana. Outros relatos aí também de que um dia a Pangeia existiu é que, por exemplo, animais que são tipicamente, vamos supor, africanos, já foram encontrados ossos fósseis desses animais na América do Sul. Como? Bilhões de anos atrás, que não tinha nenhum meio de transporte. Como que eles cruzavam o Atlântico?
Então, a única explicação é que era se unido e eles caminhavam de um lado para o outro, certo? Então, assim, muitas hipóteses foram sendo levantadas e confirmou-se e acredita-se na teoria de que já foi unificado Pangeia, depois se subdividiu Laurásia e Gondwana, até ir se subdividindo e ter a formação que a gente conhece hoje da América, Europa, África, da Ásia, da Oceania e da Antártida, ok? E se subdividiu há bilhões de anos, as placas tectônicas, como elas estão à deriva, elas estão se movimentando, essa formação que a gente vê hoje, né, dos continentes distribuídos, elas tendem a mudar, certo? Para vocês terem uma ideia, nossa placa tectônica é uma placa gigante, a placa sul-americana. Nos slides eu vou colocar bem bonitinho, tá? A nossa placa, ela está se deslocando para o oeste. A cada 30 anos, ela se desloca 1 centímetro para o oeste. A cada 30 anos, a gente fica 1 centímetro mais próximo do Japão. A cada 30 anos. Então, assim, são processos muito longos que a gente não vai conseguir presenciar, ok? A gente não consegue. Então, só daqui mais 1 milhão, 1 bilhão de ano que vai ter uma outra formação aí do mapa que a gente está acostumado a ver, ok? Outra coisa, as placas, como elas estão à deriva, ou seja, cada uma em um sentido, nós temos as placas divergentes, as placas convergentes, as placas transformantes. O que é isso? Quando as placas estão se divergindo, elas estão se afastando umas das outras. Isso é menos perigoso, entre aspas, tá? Porque se eu estou aqui é o encontro de duas placas tectônicas, elas divergem. O que tem aqui embaixo mesmo que elas estão segurando? O magma, certo? O magma tá fervendo. O magma tá pronto para procurar o quê? Uma válvula de escape. O magma é uma panela de pressão. O encaixe das placas é a válvula da panela de pressão. Quando a válvula da panela de pressão entope, o que acontece? Não explode a panela de pressão? Então, assim, se as placas tectônicas fossem todas fechadinhas, com as altas temperaturas que o magma exerce lá embaixo na superfície, abaixo da superfície, o mundo já teria explodido. Então, como as placas elas têm uma vazão entre um encaixe e outro, se elas estão divergindo, o magma sobe com uma maior facilidade. E aí o que acontece? Se esse encontro de placas, se essa divergência de placas for numa parte de continente, ou seja, de terra, o magma vai subir e vai dar origem a um vulcão, certo? Se esse encontro dessas placas for lá no fundo do oceano, a hora que diverge, o magma sobe, entra em contato com a água do oceano. E o que acontece? A água do oceano resfria o magma, que vai virando rocha. As placas divergem, o magma sobe, a água do oceano resfria o magma, que vai virando rocha. Para vocês terem um exemplo de divergência, a nossa placa sul-americana, ela está divergindo da nossa vizinha africana. Aonde que é o encontro delas? No meio do Oceano Atlântico, que divide aí a América da África, América do Sul como um todo, não só o Brasil, e a África. Esse encontro da sul-americana com a africana é no meio do Oceano Atlântico. Só que elas têm um movimento
divergente. Elas estão divergindo, o magma subindo, a água do oceano resfria e vira rocha, resfria e vira rocha. O que está acontecendo entre o Brasil, entre a América do Sul e a África? Está nascendo uma nova cordilheira que vai vir a se tornar um novo continente. Esse, diverge, sobe o magma, resfria, vira rocha, diverge, sobe o magma, resfria, vira rocha, tá ganhando volume, E a pontinha desse volume já tem lugares no meio do Oceano Atlântico que já está aparecendo, como por exemplo a Ilha dos Açores. Ela que fica bem mais próximo ali da Europa, na verdade, do que que aliás pertence a Portugal, né? Do que a África. A Ilha dos Açores já é uma pontinha dessa cordilheira que está surgindo entre a América, Europa e África. Está surgindo uma nova cordilheira aí por conta da divergência das placas. No Enem cai, né? Como que chama essa cordilheira? Tem um nomezinho, dorsal meso-oceânica. É uma nova formação que vem acontecendo aí por conta da divergência das placas. Um outro movimento das placas é o que? A convergência. E aí a convergência, ela pode ter estragos maiores, porque a convergência 100% de certeza de ter terremotos, né? Só que aí é assim, que placa que estão convergindo? São duas placas grandes ou são placas pequenas? Se são placas grandes, elas se movimentam muito lento. Então o impacto delas vai ser mínimo. E aí, o que vai acontecer? O tremor vai ser mínimo. Agora, se forem placas pequenas, que são mais leves, se movimentam mais rápidos, o que acontece? O terremoto pode ser muito maior. Terremoto se acontece na parte de terra. E se for essa convergência lá no fundo do oceano? Vai ter terremoto? Não, vai ter maremoto. O maremoto pode ou não gerar as ondas gigantes, as famosas tsunamis, né? Que já devastaram aí, tem até filme que mostra aí, né? De ondas gigantescas que entraram terra adentro com uma velocidade gigantesca e percorreram por mais de 300 quilômetros, levando tudo pela frente, né? Nós temos aí o último tsunami mais famoso, aconteceu no Japão, mais o de 2004, para mim, no Sri Lanka, foi o que virou até o filme famosão, foi o mais impressionante, ao meu ver. Mas talvez o que vocês lembrem mais foi de 2011, se eu não me engano, no Japão, que virou barcos e levou casas, talvez esses vocês lembrem mais. Porque as placas convergiram no fundo do oceano e elas geraram ondas gigantes, as famosas tsunamis, tá? Qual um terceiro movimento que as placas podem fazer? O movimento deslizante ou transformante. Elas ficam presas porque tem placas aqui, uma placa é muito grande, outra placa grande, elas estão sendo pressionadas e aí elas acabam fazendo esse movimento deslizante ou transformante. O que acontece aqui na superfície terrestre quando tem esse movimento deslizante das placas? Surgem as falhas geológicas. Uma falha famosa, a mais famosa, eu diria, que é a falha de San Andreas, que tem inclusive o filme. Como que fica a falha de San Andreas? Por que ela é famosa? Como acontece o encontro das placas no deserto? Então não tem cobertura vegetal por cima, né? E aí você vê esse movimento, parece que foi feito, sabe, uma costura muito mal feita no relevo?
fica bem assim, aparece uma emenda, como se fosse uma emenda, né? E normalmente acaba se tendo um valezinho aí, que é o que mostra no filme. O filme chama Falha de San Andreas mesmo, né? Então, assim, tem esses três tipos de movimento, né? Os divergentes, os convergentes e os deslizantes ou transformantes. Todos eles vão gerar atividades sísmicas, né? Que pode ser o quê? Que pode ser o terremoto, o maremoto, que pode ser um tsunami, que pode ser uma falha geológica, né? E a gente tem que pensar em que sentido? Aí pensar em relevo, já que o capítulo chama, né, as placas tectônicas e o relevo brasileiro. Placa sul-americana, uma placa gigantesca. O Brasil tá aqui, ó. O Brasil tá no meio. Só existem montanhas no encontro das placas. O Brasil está no meio da placa sul-americana. Então, o Brasil não tem montanhas. O Brasil ele tem planalto, planícies e depressões, que a gente vai falar no outro capítulo, ok? Montanhas só vão surgir no encontro das placas. Um exemplo da nossa, eu falei da nossa vizinha a leste, da nossa vizinha a oeste. A nossa placa vizinha a oeste é a placa Nazca. É uma placa menor. Olha que interessante. A nossa sul-americana é gigantesca. Com a vizinha aqui, africana, nós estamos separando dela. Nossa placa tá aqui, a vizinha é a Nazca, uma placa menor. Com a Nazca, nós estamos convergindo. Só que essa convergência é lá no Chile, né? Não é aqui no Brasil, é lá no Chile. E aí, o que acontece lá no Chile? As placas, no seu movimento aí convergente, a mais pesada, que é a maior, que é a nossa sul-americana, ela está, quando elas vão se chocando, choca, dependendo do impacto, gera terremoto lá no Chile, gera terremoto, e a nossa placa, que é mais pesada, ela está afundando, 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 afundando e fazendo o quê? Fazendo com que a Nazca surja na superfície terrestre. E aí ficou uma placa aqui rochosa exposta na superfície. E essa placa rochosa exposta na superfície, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, o que acontece com a rocha? Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, ela quebrou. O nome correto é ela dobrou. Dobramento de placa tectônica. E o que aconteceu ali? Deu origem à Cordilheira dos Andes. O que é cordilheira? Um conjunto de montanhas, ok? Só que esse encontro é lá no Chile, não é no Brasil. Então, se você olhar a placa sul-americana inteirinha, o Brasil ele está no meio, ele está bem longe das bordas da placa sul-americana. Então, no Brasil, as chances de termos surgimento de montanhas não existe, de termos o surgimento de vulcões não existe, de termos grandes abalos sísmicos não existem. Às vezes, lá no Chile, teve já a convergência que repercutiu aqui. Teve. Se vocês pesquisarem na internet, já teve que prédios tremeram em Santos, racharam em Santos. Por quê? Que é o efeito chicote que eles falam, né? Teve o epicentro ali lá no Chile e o estalo passou por baixo da gente aqui, o estalo foi lá na pontinha, que foi aonde? Em Santos. Só que aí, assim, não ocasiona grandes, né, prejuízos, ok? Então, assim, para vocês entenderem mais, era isso que eu queria falar, da deriva das placas tectônicas, dessa comprovação de Pangeia, Laurásia Gondwana. A prova é que o Brasil se encaixa aí com
com a África e desses movimentos e as consequências. Então, 3 movimentos: divergentes, convergentes, transformantes. O que ocasiona? O Brasil não tem nada, não tem o encontro, não está no encontro. Então, em se tratando de acontecimentos sísmicos, né? Um terremoto, um tsunami, a gente não tem. E em se tratando de relevo, a gente não tem a formação de montanhas no nosso território. Mais para frente, mas já vou dar uma adiantada, sabe aquilo que eu falei da Nazca, que é menor, com a Sul-Americana, que é maior, que ela vai afundando, 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 e a Nazca saiu na superfície e dobrou, dando origem à Cordilheira dos Andes? Só que ela continua fazendo esse movimento. Olhem o meu cotovelo, ela continua fazendo esse movimento, e a Cordilheira dos Andes tá pesando, 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 e a placa sul-americana, ela tá levantando. Ela está levantando aonde? Aqui no nosso litoral. Por isso, a origem das serras, quando a gente desce pro litoral brasileiro, de norte a sul, quando a gente vê as serras. A gente sempre vai ter serras até chegar lá na altitude zero, que são as praias, certo? Mas por quê? Porque a Cordilheira dos Andes está pesando na Sul-Americana e está soerguendo o relevo brasileiro, que é exatamente no nosso litoral, certo? Nas próximas capítulos a gente ainda vai falar um pouquinho de relevo, aí eu acabo complementando um pouquinho mais. Era isso que eu queria passar para vocês deste tema 1. Vou montar os slides logo abaixo e as questões avaliativas valendo de 2,5 até 2,5, ok? Qualquer dúvida aí é só me chamar no zap ou mandar um e-mail, tá bom? Beijão, até o próximo tema, até a próxima aula.